Meu querido irmão, minha querida irmã, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor, escrito por João Marcos, capítulo 8. Eu quero destacar o verso 34, especialmente a parte B do verso 34. Está escrito, o Senhor dizendo aos seus discípulos, a multidão que estava à sua volta, o Senhor disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Gostaria que toda a igreja repetisse comigo essa parte B do verso 34 de Marcos 8. Se alguém Amém. A igreja pode sentar? Oremos, meus irmãos. Vamos à presença daquele que nos ouve, que nos atende segundo a sua santa e soberana vontade, aquele que pode todas as coisas, aquele que mudou o curso da nossa história e fez de nós povo seu, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Amado Deus, chegamos mais uma vez à Tua presença santa, majestosa e poderosa. E como filhos Teus, filhos da aliança, nos colocamos diante da Tua santa e bendita presença, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo sobretudo que somos pecadores, mas pecadores remidos pelo Senhor. E hoje somos filhos de Deus, porque um dia a graça nos alcançou, fomos perdoados, reconciliados com Deus, e agora somos discípulos do amado Mestre, somos discípulos de Jesus. Continua, ó Deus, edificando a igreja, continua falando ao Teu povo, continua, ó Deus, enchendo o Teu povo do poder do alto, do poder do Espírito Santo, e sejamos verdadeiramente servos do Senhor. Assim, ó Deus, Te agradecemos, Te louvamos, Te exaltamos, Te glorificamos,
pelos méritos do teu amado Filho Jesus, que se deu por nós na cruz do Calvário. Amém. Amém. O Senhor disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, ser discípulo é ser aprendiz. Ser discípulo de Jesus é viver num estado de constante aprendizado. Enquanto aqui estivermos, estaremos sempre aprendendo. E aprendendo aos pés do Supremo Mestre, aos pés do Senhor. Ser discípulo é buscar continuadamente o Mestre para cada detalhe da vida. Ser discípulo é buscar continuamente o amado Mestre para cada detalhe da vida. O mínimo detalhe. Como discípulos, precisamos sempre consultar aquele que é o nosso mestre por excelência. Mas devemos entender que o discípulo também paga um preço. E às vezes, um alto preço. Sabem qual é o preço do discipulado? A nossa própria vida. A nossa própria vida. O esmagamento do nosso próprio eu. Como discípulo, eu preciso submeter a minha vida totalmente àquele que é o meu Senhor, aquele que é o meu Deus. Eu poderia afirmar que discipulado é um estilo de vida. Ser discípulo é um estilo de vida. E mais ainda, o discípulo verdadeiro compreende a natureza da missão de Jesus. E isso o leva a um aprendizado seguro e maduro. Também devemos compreender que o discipulado não exige apenas os conhecimentos declinados há pouco. Exige comprometimento. Não podemos jamais imaginar um discípulo de Jesus descomprometido.
ser discípulo real, verdadeiro, segundo os moldes bíblicos, exige comprometimento. Certos indivíduos sabem muitas coisas sobre Jesus. Até escrevem sobre Jesus. Até pregam sobre Jesus. Até ensinam sobre a pessoa de Jesus. Porém, não são discípulos dele. Esta é uma grande verdade. Falam em nome de Jesus, escrevem em nome de Jesus, mas na verdade não são discípulos. Meus irmãos, discípulo verdadeiro, discípulo real, é aquele que consegue discernir que pertence totalmente ao Senhor Jesus, que compreende qual é a missão do Filho de Deus e compreende, enquanto discípulo, qual é a sua missão. E a missão não é apenas se tornar membro de uma determinada igreja, não é fazer parte da membresia de uma igreja. Ser discípulo é ser comprometido com o Senhor, com a palavra do Senhor, com a sua missão, com a divulgação do seu reino. O discipulado exige, meus irmãos, pelo menos 3 coisas, que a gente vai encontrar exatamente no texto que nós lemos. Primeiro, exige voluntariedade. Jesus disse: se alguém quer vir após mim. Eu estou falando para pessoas que confessam que são crentes, que fizeram uma profissão de fé, que confessam que são crentes. A essas pessoas o Senhor está dizendo: se alguém quer vir após mim, o vir após mim significa tornar-se discípulo de Jesus, e isso é voluntário. Eu quero imitar a vida do meu mestre. Como discípulo, eu quero imitar a vida do meu mestre. E aqui eu entendo que quando o Senhor diz assim: se alguém quer vir após mim, eu não estou aqui pensando sobre salvação. Eu estou pensando aqui numa pessoa que foi alcançada pela graça, que recebeu o perdão dos pecados, recebeu o batismo cristão, fez pública profissão de fé, tornou-se membro de uma igreja. Eu falo para uma pessoa que se diz
cristã. Agora, nem todo aquele que frequenta uma igreja evangélica, ou reformada, ou protestante, nem toda pessoa que frequenta uma igreja é, na verdade, uma pessoa comprometida com o Senhor, com a sua palavra, com o seu reino. Na verdade, o indivíduo ainda não é discípulo. Portanto, irmãos, quando o Senhor diz: se alguém quer vir após mim, não há violação de nossa vontade, pois precisamos exercer o direito de vontade, ou o direito da vontade. Eu posso me recusar a ser um discípulo. Eu confesso o nome de Jesus, porém não quero aprender dele. Porque aprender do mestre custa caro. Envolve compromisso sério. Por isso ele fala: se alguém quiser. Será que todos nós, de fato, somos discípulos? O discípulo é aquele que imita a vida do seu mestre. Será que nós estamos imitando a vida de Jesus? Será que uma pessoa reconhece que nós parecemos com Jesus? A nossa fala parece com a fala de Jesus? O nosso comportamento se parece com o comportamento do mestre? Será que a igreja do século 21 verdadeiramente é uma igreja discípula, parecida com Jesus? Meus irmãos, o discípulo cristão deve buscar sempre motivação para seguir a Jesus. E sabem qual é a grande motivação? O próprio Senhor. É o próprio Mestre. É o próprio Salvador. Outra pergunta: por que sou discípulo de Jesus? Por que sou discípulo de Jesus? A resposta deve ser pessoal. Mas podemos arriscar relacionar alguns tipos de seguidores. Os que seguem dividindo sua lealdade. Aqueles que seguem ao Senhor dividindo sua lealdade. Um pé na igreja e outro no mundo. Quem assim vive ainda não compreendeu a dimensão do discipulado. Pé na igreja, pé no mundo.
o famoso crente São Raimundo. Pé na igreja, pé no mundo. Há também aqueles que seguem o Senhor por necessidade emocional. Precisam de amigos e de serem reconhecidos. Necessidade emocional somente. Há aqueles que seguem porque seus pais os obrigam. E eu estou usando a palavra seguem. Ou tentam seguir. Pessoas que seguem porque os pais os obrigam. Vivem na comunidade de fé por tradição e não por convicção. Quantas pessoas nós conhecemos assim? O que você é? Eu sou reformado por tradição, não por convicção. Podemos até duplicar, triplicar a lista, mas esses tipos são suficientes para termos uma ideia de que há muita gente equivocada e dando passos falsos em sua caminhada com Cristo. Pessoas equivocadas e dando passos falsos em sua caminhada com o Senhor. Meus irmãos, as pessoas devem avaliar suas motivações e se colocarem no caminho certo. E o caminho certo é Jesus. Ele é o meu foco. Ele é o meu alvo. Ele precisa ser o seu foco, o seu alvo. Olhando sempre para o Senhor, autor e consumador da fé. Discípulo é aquele que não tira os olhos do Senhor, voluntariamente olha para o Senhor, imita o Senhor. Lembram de Paulo? Se vocês imitarem a minha vida, estarão imitando a vida de Jesus. Discípulo é aquele que voluntariamente imita a vida do seu amado mestre. Será que o mundo enxerga isso na gente? Será que o mundo está lendo Jesus através de nós? Ou vendo Jesus através da nossa vida? Do nosso exemplo? Portanto, ser discípulo significa ser voluntário. Se alguém quer vir após mim. A segunda coisa que eu percebo no texto, o texto fala do negar-se a si mesmo. Olhe para o texto. O texto diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Sabem por que o cristianismo é tão difícil? Porque exige a renúncia da própria vida. Ser cristão não é e nunca foi fácil. Ser cristão significa negar-se a si mesmo. Esta é outra exigência do discipulado. Dizer não a si mesmo. É fácil?
é complicado, é difícil, é muito sério. O negar-se a si mesmo nunca foi fácil. Meus irmãos, quando aceitamos a Cristo como Salvador, não podemos deixar de aceitá-lo como Senhor. Ele é o meu Salvador, é verdade. Mas Ele é também o meu Senhor. E como meu Senhor, eu preciso colocar a minha vida no centro da sua vontade. E isto implica em renúncia. Renúncia do próprio eu. Enquanto não aceitamos a Cristo, nossa vida é egocêntrica. Isto é, nós estamos no controle. Quando recebemos a Cristo no coração, entregamos o controle a Ele. Como discípulo, eu não posso mais controlar a minha vida. Meus irmãos, antes de conhecermos a Jesus, éramos pessoas egoístas, e não havia lugar para Deus no nosso coração. Agora, como discípulos, como crentes discípulos, renunciamos à nossa própria vontade e entregamos ao Senhor o controle total da nossa vida. Se a gente olhar para o que escreveu Paulo na carta aos Gálatas, Paulo mostra com muita clareza essa renúncia do eu, essa negação do eu, essa morte do eu, essa crucificação da vontade própria. Paulo escreveu em Gálatas 2, verso 19 e verso 20. Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Eu não volto mais para a lei, sabe por quê? Porque voltar para a lei é voltar para o cemitério. Voltar para a lei é voltar para o cemitério. Dele eu já saí pela graça do Senhor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem assumiu o controle? Vivo não mais eu. Eu perdi o controle da minha vida para Jesus. Eu não dirijo mais a minha vida. A minha vida é plenamente dirigida pelo meu Senhor, pelo meu Salvador. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Stott,
o grande pensador cristão inglês, ele disse: nenhum cristão que tenha assimilado essas verdades poderia jamais contemplar seriamente a possibilidade de retornar à vida antiga. Em Cristo eu renunciei à vida antiga. Em Cristo eu sou a nova criatura. E agora sou discípulo dele. Portanto, eu preciso renunciar à minha própria vontade. E permitir que o amado Mestre assuma o leme da minha vida. Assuma o controle total da minha vida. E Stott completa: tudo isso não significa assassinato intelectual. Eu não estou matando a minha capacidade de pensar. A minha capacidade de pensar agora está submetida ao meu Senhor, ao meu Mestre. E eu preciso estar sempre voltando para o Mestre. Isso tem que ser recorrente em minha vida, a fim de que, de fato, eu seja um verdadeiro discípulo do amado Mestre, e a minha vida seja madura. Um discípulo maduro, vivendo sempre em comunhão com Deus. E em terceiro e último lugar, irmãos, ser discípulo significa ser voluntário. Ser discípulo significa negar-se a si mesmo. Ser discípulo significa ter disposição completa para amar e servir ao Senhor. O discipulado há de ser mais que voluntário. Há de ser mais do que uma autonegação. O discipulado nos leva à disposição completa. Estou à mercê de Deus. Estou à mercê da graça. Estou à mercê do Espírito Santo de Deus. E devemos estar dispostos a tudo. O Senhor disse, olhe para o texto de novo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Qual a terceira atitude? Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Esse tome a sua cruz não admite o significado que muitos têm dado de suportar as pessoas que são um problema para elas. Por exemplo, algumas irmãs dizem assim: a minha cruz é o meu marido. Não é. Não é esse tipo de cruz que o Senhor se refere. Minha esposa é a minha cruz. Aquele filho problemático é a minha cruz. Quando o Senhor diz, tome a sua cruz, essas ideias não estão presentes. Para refrescar a sua mente, Jesus estava para ser crucificado.
e era o momento de tomar a sua cruz. E quando ele desafiou os discípulos a tomarem cada um a sua cruz, o Senhor queria dizer para eles: como verdadeiros discípulos, eles deveriam estar preparados para até, se necessário fosse, enfrentar a morte. Essa é a ideia. Será que, como discípulos, nós estamos prontos, preparados, se for o caso, para enfrentar a morte? Se a igreja se debruçar sobre a história da igreja, sobre algumas biografias de homens que entregaram a vida por causa de Jesus, homens que foram discípulos autênticos do Senhor e de uma forma literal tomaram a própria cruz, morrendo por causa do Evangelho, morrendo porque eram discípulos do Senhor, enfrentaram a morte sem nenhum tipo de medo, com destemor no coração. Crentes que não vacilaram diante da própria morte. Eram verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Lembram de Estevão? Ele usou as mesmas palavras usadas pelo Senhor Jesus na cruz. Perdoa-lhes. Não fraquejou diante da morte, não fraquejou diante dos adversários, não fraquejou diante das pedradas, morto de uma forma tão violenta. O que ele viu? Eu vejo o Filho de Deus em pé. Que visão extraordinária de um homem que estava sendo apedrejado de uma forma tão violenta. Não fraquejou diante da própria morte. E ele dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Ele foi, de fato, um verdadeiro discípulo do Senhor. Será que nós estamos preparados? A gente fica querendo dar um jeitinho humano para escapar da perseguição e da morte. E de repente o Senhor está dizendo a mim e a você: tome a sua própria cruz. Se isto implica na perda de sua vida, você estará seguro. Se você olhar para o verso 35 do capítulo 8, o Senhor disse: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Louvado seja Deus. O Senhor pode não nos salvar da morte, mas com certeza Ele nos salvará na morte. Discípulo é aquele que confia plenamente no seu Senhor, mesmo diante da morte. Continua resoluto, firme,
confiante, dizendo: o meu Senhor por mim morreu pelos meus pecados, derramou o seu sangue, e por amor a Ele, e como discípulo dEle, eu tomo a minha própria cruz, sem nenhum tipo de medo, entendendo que se fechar os olhos por causa de Jesus aqui na terra, eu estarei diante dEle na eternidade. Discípulo é aquele que pensa desta forma. E quero encerrar dizendo, meus irmãos, vivemos num mundo pluralista, que nos cobra uma definição mais precisa de nossa fé. É a cobrança desse mundo plural, uma definição precisa de nossa fé. Fé que precisa estar sempre firmada em Cristo, a fim de que possamos responder quem é o nosso Senhor e Mestre, sem medo nenhum, sem nenhum tipo de medo, diante de quem for. Eu e vocês precisamos chegar diante dessas pessoas dizendo: olha, o meu Senhor e Mestre é Jesus. Eu lembro de um pai da igreja, aprisionado, condenado à morte, e disseram a ele o seguinte: você pode escapar da morte, escapar da fogueira, se você renunciar à sua fé, se você abdicar do nome de Jesus. E aquele homem disse: há mais de 80 anos tenho servido ao meu Senhor, tenho servido ao meu Mestre. Ele nunca me decepcionou, Ele nunca me desamparou, Ele nunca me abandonou. Não é agora que vou abrir mão daquele que deu a sua vida por mim. Portanto, aquele homem entendeu o que significa tomar a cruz de Jesus. Morreu, foi queimado, abriram-lhe as entranhas com a espada, mas não havia desespero no seu rosto, não havia medo no seu rosto, porque ele sabia que o seu Mestre, o seu Senhor, o estava aguardando no céu. E ele compartilha desde então da glória do seu Senhor, da glória do seu Salvador. Meus amados, esta vida aqui é passageira, e o Senhor nos promete, o Senhor promete ao seu povo esse desfrutar da glória dele. Por esta razão, aquele que está em Cristo precisa se tornar voluntariamente discípulo de Jesus. Precisa renunciar ao próprio eu e precisa estar disposto a morrer por causa de Jesus e do Evangelho. É isso que o Senhor espera de nós. Ele esperou dos discípulos, e espera dos discípulos durante o seu ministério, e espera de nós, crentes do século 21. E eu encerro dizendo o seguinte: quem vive para si, perde-se. Quem vive para si, perde-se. Mas
Quem se entrega por amor a Cristo e ao Evangelho, essa pessoa desfrutará da glória com o Senhor da eternidade. Assim nos abençoe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.